2, 1. Estamos ao vivo! Boa noite. Olha só, se você tá vendo isso agora no seu feed, de repente, quero dizer pra você que isso aqui é uma live. É uma live com ninguém mais, ninguém menos do que ele, David Mars. Nós vamos estar juntos agora aqui, vamos conversar, vamos ter uma noite especial. Quero dar boa noite a todos vocês que estão chegando aqui. Boa noite, Lorena. Boa noite, Tamires. Boa noite, Segredos Caseiro Rodrigo. Vamos marcar aquele tênis, meu amigo. Cadê você? Boa noite, escolhida. Olha os escolhidos que estão chegando. Os escolhidos estão chegando por toda parte. Josivânia, Patrícia, boa noite, Josivânia. Andréa, boa noite. Gente, como vocês sabem, nessa terça-feira eu comecei uma série de lives. Que série é essa? É uma série que se chama Qual é o Seu Chamado? Nessa série eu converso com convidados especiais que vai falar para você sobre como foi a vida deles quando eles foram chamados, vai contar um pouco das histórias, nós vamos compartilhar momentos muito especiais. E ó, já quero agradecer a todo mundo que tá chegando aqui. Já vai fazer o seguinte, ó, eu já vou clicando aqui no meu aviãozinho, já vou chamando a galera, e vai ser uma noite sem dúvida onde Deus vai falar com cada um de nós, onde Deus tem a liberdade aqui nesse lugar. E eu quero que nesse encontro que a gente tem aqui, que seja um dia de transformação para sua vida. Olha meu amor aqui, boa noite meu amor, boa noite minha princesa. Gente, e é muito legal, sabe, porque às vezes o nosso chamado vai vir de momentos que você não imaginava. E eu, por exemplo, comecei a fazer um trabalho focado em lançamentos digitais, focados em estratégias, em marketing. O que é engraçado é que quanto mais eu ia para um lado, mais Deus me chamava para um outro lado, e é assim que funciona, exatamente assim. Você está indo para uma direção, ele te puxa para outra, e nós vamos conversar hoje sobre o chamado de um cara muito, muito especial mesmo. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Olha o César aqui, César. Boa noite, César, tudo bem? Como você está, querido? O de Cerqueira chegou aqui também. Chegando a galera, Raquel, boa noite, Raquel. Uou, man, seja bem-vindo. E aí, amigo? Tudo bem, pastor? Como é que você tá? Bom demais, graças a Deus. Pô, feliz demais de ter você aqui hoje. Deixa eu só aumentar a luz aqui do meu celular. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, se tá rolando bem. Eu vi que você tá, tipo, tem um vermelho, um azul aí. Eu tô normal, tá? Aqui. Não. Se eu vou apagar o vermelho aqui, calma aí. Não, vou ter um reset aqui. Tá. Tudo bem, graças a Deus. Tá sendo muito bacana hoje viver 100%, vamos dizer assim, do meu chamado, desde que a gente se encontrou, desde que nossos caminhos se cruzaram, tantas coisas aconteceram. Pô, e é muito bom, né, como que Deus faz algumas coisas acontecer, alguns caminhos se cruzar, para que depois a vontade dele seja explanada, revelada, né, para todos. E quero dizer para você que você faz parte intensamente dessa história. Pô, tô muito feliz de poder compartilhar contigo e poder fazer parte da... Você é uma pessoa que a gente se conectou e que eu me conecto com pessoas que não são numerológicas, vamos dizer, são pessoas que de fato carregam uma essência, algo que é de verdade, dentro da nossa atualidade, que ela é uma atualidade holográfica, vamos dizer. Então eu me sinto grato por isso, né? Então por isso que eu tô aqui, e eu tenho certeza que você tem transbordado isso. Gratidão por você, pela sua casa, pela sua família, de verdade. Amém, irmão. Muito obrigado mesmo. E eu falo que através das histórias nós conseguimos inspirar pessoas. A Bíblia o tempo todo tem histórias, e aí você olha para a Bíblia e fala: nossa, eu sou José, eu sou Davi, nossa, eu me enxergo tanto no Jesus, no Pedro, no Paulo. O que acontece é que depois da Bíblia vem o David, vem a Elaine, vem o João, vem o Sidney, vem a Jaqueline, que acabou de entrar aqui, vem a Tamires,
vem as nossas histórias para dar continuidade como filhos de Deus que nós somos. Eu falo muito de chamado, né, David? Você viu falando muito sobre chamado, e chamado nada mais é do que uma volta à origem. Chamado não é algo para frente, um futuro, mas é uma volta a quem nós somos desde o início, filhos de Deus. O chamado chama todos nós a reconhecer nossa essência. E aí, nesse encontro, eu tenho o prazer de contar histórias, e hoje você, cara, eu vou falar assim, a sua história é uma história que já impactou minha vida, e é uma noite de compartilhar esse momento também com todos aqui. David, tem um momento muito especial na sua vida que as pessoas às vezes demoram, né? Vão conhecer Deus com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, mas parece que esse encontro seu foi muito mais rápido, né? Parece que você teve que depender dele muito cedo. Como foi esse seu primeiro encontro com Deus, sabe? Com a graça dele? É aquilo que eu sempre falo. Tem uma frase que eu tenho escutado muito, que é: aquilo que você estava te procurando estava à sua procura. Então é como se houvesse um ciclo atemporal, da onde esse ciclo atemporal ele estabelecesse uma atividade, né? Mas é uma atividade que ela é eterna, ela não é uma equação humanista, vamos dizer. E nessa atividade, eu lembro que aos 11 anos de idade, se eu não me engano, se minha mulher não estiver do meu lado, eu erro todas as datas, você sabe disso, já conhece isso. E aí a minha esposa eu conheci a Jesus nessa idade, e foi um encontro mesmo, não foi uma liturgia, não foi uma equação dogmática, e foi dali onde começou o ponto de partida, sabe, de uma mudança real, uma mudança verdadeira, de uma essência na minha vida. Então foi a partir desse momento que eu senti e que as coisas começaram de fato a transbordarem, sabe? Falando desse encontro, você e a sua esposa, por acaso, foram conectados através de um chamado, né? De um chamado de você ir para o mesmo lugar, dela ouvir uma única direção. E nesse encontro vocês acabaram lá na frente se conectando. Essa é uma história também que para mim foi, nossa, como pode ser isso? E tem como compartilhar pra gente como foi? Foi. O que eu entendo? Eu brinco que a música é o idioma de Deus. O idioma de Deus, ele é musical. Por quê? Porque o idioma de Deus não é rotulado. É um idioma que é sentido. Então, eu sempre falo isso, e a música foi que uniu eu e a minha esposa. Eu lembro que ela foi gravar num álbum de um amigo meu. E quando ela foi gravar esse álbum do amigo meu, lá a gente se conectou, foi dentro de um estúdio. E eu lembro que ela deu em cima de mim, e eu tive que... Cadê? Ela tá aqui. Aí eu falei assim: se converte, garota, por favor. Entendeu? Tá rindo. E aí a gente... Nossa, é assim, tá em todos os lugares. A Tamires também não me deixava em paz. Cara, que chato isso. Né? E aí, tipo, a gente se conectou. E aí, eu lembro, sabe uma coisa que eu lembro, que eu sempre falo pra ela, eu falei: caramba, você lembra que eu falava assim, quando a gente se conheceu, que a gente começou a se conectar, eu falei assim: você vai ser a mulher que eu vou casar, você vai ser a mãe do meus filhos e tudo mais. E aí ela ficava: você fala isso, imagina, eu tinha 18 anos, me casei com 19, então ela falava: você fala isso pra todos. Eu falei assim: não, você não tá entendendo. Você não tá entendendo o que o Eterno já me falou e tudo mais. Naquela época, daí, eu lembro que a gente se conectou, e aí era um propósito maior, um chamado maior, realmente. Deus uniu o propósito, uniu o chamado, e cá estamos nós, assim, sabe, desenvolvendo essa atividade, que é uma atividade linda. Eu falo que Deus é vamos dizer, se nós pudéssemos entender, ele se desenvolve em relacionamentos. Uau. Ele é relacional. Relacionável, né? Quando nós quebramos o relacionamento,
Tanto que Jesus, ele fala uma coisa que eu acho muito linda. Ele fala assim, ó, Jesus fala sobre prosperidade, ele fala sobre reino e ele fala sobre divisão. Ele fala, quer ver alguém prosperar? Aí ele fala, um reino dividido não pode prosperar. Quando você quebra o relacional, você não prospera. O que significa? Se você está no ser relacional que você é, e relacional, gente, para vocês que estão na live, relacional é o que? É você lidar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, não sei se faz sentido para você, amigo, isso. Mas pode liberar. Tá, nós vivemos numa sociedade pós-moderna, contemporânea, disfuncional depois de uma pandemia, tudo mais, mas olha só, nós vivemos numa sociedade em que nós não aceitamos mais consertos. Nós não aceitamos mais isso. Então, joga fora, né? É isso. Eu troco de relacionamento, eu troco de casamento, eu troco de amigos. É simples. Eu não gostei, eu troco. Nós não somos mais de entender o processo da pessoa, de esperar a pessoa amadurecer, né? Eu estava até ouvindo um pastor amigo meu falando esse dia, ele falou assim, e ele me falou uma coisa que eu lembrei muito. Ele falou assim, lembra quando nós tínhamos aquele sapato que tinha um solado? Que quando o solado furava, tu levava no sapateiro para ele consertar o solado. Então, assim, com certeza. Hoje em dia não tem mais isso, você simplesmente troca. Essa disfunção, vamos dizer, leva as pessoas a não terem longevidade. Então, eu tenho 20 anos de casado, você sabe disso, você me conhece, tenho um filho de 17 anos. Então, assim, as pessoas hoje se espantam. 20 anos? Como assim? 20 anos de casado? Falei, cara, eu me espantava quando minha avó falou 45 anos, 50 anos. Entendeu? Então, tipo, nós somos seres relacionais, o propósito, o chamado é aquilo que nos impulsiona e é nessa troca, né? Vida é jornada de troca. Você pode me interromper que eu falo muito, hein? Não, claro, eu tava vendo aqui também, porque é o seguinte, as pessoas falam muito de Deus e eu acredito plenamente, David, que a forma que eu tenho de mostrar Deus na Terra é através da minha vida. Como que alguém vai ver Jesus se não vir ele através de mim? Se não vir ele através do meu comportamento, se não vir ele através da forma como eu trato a minha família, minha esposa, meus negócios. Então, essa questão do relacional começa da fonte. Primeiro, que no jardim Deus descia para se relacionar. Então é um hábito, é uma primícia da criação esse relacionamento. E aí quando a gente se relaciona, quando a gente anda com Deus, a gente se parece com Ele porque anda com Ele, e porque a gente anda com Ele, as pessoas veem Ele através da gente. Não vai haver uma outra forma de eu evangelizar, de eu falar de Deus, de eu colocar... Eu posso fazer o que eu quiser, de estratégias, de marketing, mas se você não tiver esse encontro com ele, olha só que engraçado, ó. Quanto mais eu chego perto da luz, mais o rosto resplandece. Como que pode ser diferente de andar ao lado do Pai, não é verdade? E uma das coisas eu falo que a manifestação, olha só que interessante, Jesus ele sempre fala que ele é o caminho. Eu tenho um ponto de interrogação. Por que Jesus não fala que ele é o destino? Não fala que ele é a linha de chegada? Por que ele não fala que, tipo, eu sou o lugar? É porque tudo na vida se trata desse movimento. O caminho é estar em movimento, atividade de produção, de utilidade, de equação do evangelho. Então, quando você começa a entender isso, entende que na verdade você é uma extensão. Quando você é extensão, você não é o destino. Tem uma frase que eu sempre falo, e quem me acompanha às 7 da manhã sabe disso. Eu tô lá, hein? Eu sempre falo o seguinte, melhor do que você ser o alvo da bênção é você ser o condutor. Quando você é o condutor, você não é o destino, porque o destino é o lugar de parada, o destino é o lugar de chegada. Só que Jesus fala que ele é o caminho. Agora, através dele. O caminho que se caminha, ele é imparável.
Ele é experiência, ele é eterno. Então, o que significa? Quando você está nesse caminho que se caminha, você está em relacionamento, e nesse relacionamento você vai construindo o que Jesus é. Então é mais do que um destino de chegada. Eu falei uma coisa numa live esses dias, que eu falei assim, ó, ele dá semente ao que semeia. Então existem algumas pessoas que buscam fruto. Então quem tem semente significa que ele analisa o intuito. Então o intuito do coração, ele vai dar semente ao que semeia. Então significa que tem algumas pessoas que buscam só o fruto, e tem outras pessoas que são aqueles que estão em ciclo de vida abundante. Vida abundante é o quê? Eu sou a semente, ele é a semente, ele é a fonte, e eu sou a produtividade a partir dessa fonte. Então ele me dá a semente e eu não estou preocupado com o destino. Eu gero frutos para aqueles que buscam frutos. E eu sou a semente que nunca se acaba. Nunca. A gente dentro de uma semente não tem uma árvore, dentro de uma semente tem uma floresta. Exato. Tem uma história que eu contei hoje na live. Você estava na live de manhã hoje não? Hoje eu estava lá contigo. Eu tive uma live antes que eu participei e eu contei uma história que vê se faz sentido essa história. Diz que tinha um pai muito rico. Muito rico. E ele estava preocupado com o ensinamento do filho dele. Assim, eu preciso ensinar meu filho como a vida é dura, para ele valorizar essa riqueza. E ele falou assim: vou levar meu filho para os vilarejos para conhecer as casas mais humildes. Filho, eu quero te ensinar algo muito poderoso hoje. Hoje você vai passar o dia comigo num lugar fora da sua realidade. Claro, pai. Vamos. Aí ele foi. Aí ele começou a passar nos casebres, começou a passar numa casa. Aí ele achou uma casa na beira do rio, uma casa tipo humilde e tudo mais. Tipo uma casa que estava ali com uma cerquinha, sabe aquela casa bem humilde assim? Imagina uma casa na beira do rio, bem humilde e tudo mais. Aí o filho ficou olhando aquilo. Beleza, passou-se o dia, eles voltaram. Quando eles voltaram, o pai falou para ele: você aprendeu, filho? Você aprendeu a dar valor a tudo que você tem? Ricos. Aí ele falou assim: pai. Saiu correndo e abraçou o pai. Aí o pai ficou sem entender. Nossa, deu certo a minha estratégia. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que você fez. Agora eu entendi. Nós temos um cachorro. Eles têm 4 cachorros. Nós temos uma piscina. Eles têm um rio que não tem fim. Nós temos um jardim. Eles têm uma floresta que não acaba. Então tudo está o quê? Na conexão, na visão do teu olhar. O pai... Uau. Você entendeu o sentido? Uau. Quando o pai via a escassez, o menino via a abundância, via o que não acabava. Não é quantitativo, é no estado do ser e da fonte daquilo que se é. Você entende? Então, pai, temos uma piscina que eles têm um rio que eu não vi o fim daquele rio. Isso é muito... Uau. É por isso que... Nossa, eu tô arrepiado aqui. E é por isso que o chamado, ele fez tanto sentido na minha vida, porque ele vem de algo que não se explica, que não tem número, que você não mede. Você começa, você é intangível. E eu ouvi a história de um David que começou uma banda que alcança milhares e milhares de pessoas, mas começou com uma célula, começou com um violão. Foi aquele que acreditou, foi aquele que quando ninguém acreditava, foi lá, pegou um empréstimo porque ele acreditava primeiro. Porque no seu coração, imagina que a gente tem um walk-talk direto com Deus e ele fala assim, ó: ei, David, tem algo para você nisso aqui. Eu tenho algo para fazer através de você. Aí o coração tá aqui. Você pode responder: câmbio, mas é só uma célula, você não percebeu? Quantas células você já foi na vida? Então você pode fazer algumas coisas quando o chamado vem. Você pode desligar o câmbio e falar assim: eu acho que não fazia sentido o que falou aqui, a mensagem deve ter sido trocada, né? Hoje, igual o Moisés disse: ó, manda outro no meu lugar, acho que você esqueceu que eu sou gago.
Deus, isso é tão incrível que ele vira pra ele e fala assim, que você é gago, eu sei, seu irmão tá vindo encontrar com você. Você vai e ele fala, porque até nas suas fraquezas eu vou levantar alguém, o seu chamado é ir, o dele é falar, até na sua crença limitante, até aquilo que você não tem de completo, eu te completo. Seu irmão tá chegando, eu que te fiz. Então, você consegue ouvir o que eu tô falando com você? Aí você fala assim, câmbio, eis-me aqui. E você ouviu isso. E talvez o Brasil conheça a história de músicas com milhões e milhões de views, né? De um Spotify, de um alcance nacional e global. Mas eu gostaria, David, que você falasse quando esse chamado veio, quando chegou essa mensagem no meio de uma célula, como é que você ouviu de Deus que ele te levantaria para o louvor? Então, na verdade, assim, o meu primeiro chamado, que eu tive discernimento, vamos dizer, eu lembro que eu estava num culto, numa igreja bem pequenininha, sabe aquelas igrejas bem pequenas? Eu tenho banco, três fileiras de um lado, 3 fileiras de outro, e eu tava... Chá com pão? Isso, e tal, com um microfonezinho, e eu tava ali com a minha mãe, e aí um pastor que estava ministrando chamou, falou assim: ei, mulher, fica de pé. Eu tô toda feliz, né? Achando que Deus vai entregar algo para mim. Falou: esse menino que tá do teu lado é seu filho? Falou: sim, meu filho. Pede para ele ficar de pé. Fica de pé. Eu lembro como se fosse hoje. E aí falou assim: ó, eu vejo uma clave de sol na cabeça dele, e eu vejo esse menino ministrando para milhares e milhares de pessoas. Eu lembro como se fosse hoje. Daí eu falei assim, só que na época eu não tinha discernimento. Eu não entendia, porque eu não era do ciclo cristão, né? E eu... Depois de um tempo eu tive discernimento disso, né? Mas assim, o chamado, ele fluiu porque eu vinha de outro contexto, eu estava de esporte. Quando eu fui ver, eu estava ali na igreja, cuidando da igreja. Depois eu vim de um grupo de célula, que era... A gente foi convidado, eu, a Eliane e as irmãs dela. Era um grupo que ensaiava quinzenalmente falando. E aí, ali estava... Na verdade, era o Kemuel na cena. Só que era muito grande, de, sei lá, 60 a 80 pessoas, onde você tinha um monte de gente ali. Eu lembro que um dia nós chegamos numa reunião, eu lembro que meu filho tinha acabado de nascer, nós éramos de Itu e as reuniões aconteciam em Sorocaba. Aí eu falei assim, aí a pessoa falou assim, ó, Deus falou no meu coração que você, David e Eliane, tem que tomar conta disso aqui que tá acontecendo, eu não tô bem, blá, blá, blá. Eu falei assim, não, cara, não tem meus negócios, tinha minhas coisas. Eu falei assim, não dá, não tem cabimento e tal, porque meu filho acabou de nascer. Ele falou, cara, se você tomar conta, a gente vai encerrar. Eu falei, então faz fazer um teste que eu digo assim, ficar uns 2 meses, 3 meses com o grupo e depois você retoma. Aí foi, então tá bom. Aí nós oramos ali e eu falei assim, essas pessoas precisam de um chamado, vamos dizer, de algo assim. Eu falei assim, vamos gravar um álbum, vamos gravar algo assim que seja, que nós digamos, né, seja exponencial. E se nós investimos, o grupo era muito grande, imagina, 60, 80 pessoas quase. Eu falei assim, cada um investir tanto, eu que já tinha números, eu falei assim, cada um investir tanto, a gente vai conseguir pagar isso fácil, já tinha financiamento e tal. Eu produzo metade, eu estava produzindo do projeto, ninguém quis. Aí eu falei, quer saber? Então eu vou dar play nisso aqui. Dá um pausezinho aqui, olha só. Deus fala com você, te dá uma visão, a liderança estava sobre você, você como líder viu algo que nem todos enxergaram. Sim. E isso acontece com tanta frequência. Sim. E as pessoas, não, mas porque ninguém me aceitou, eu deixei pra lá. Olha a diferença da sua decisão com aquilo que Deus colocou no seu coração. O que você fez depois disso? E uma coisa que as pessoas têm que entender, que é até importante diante disso que você falou, que o seu ambiente ele vai ser determinante. Porque o seu ambiente, algumas pessoas falam assim, é o ambiente, você tem que mudar o ambiente.
se você tem uma coisa fixa, se você tem, eu sempre falo que é um intuito, que é o eterno colocando no seu coração, independente do ambiente, você vai falar, é isso que tem que ser feito, entendeu? Então eu tinha 80 pessoas que não quiseram investir R$1. É uma porcentagem enorme. Nossa, eu ficaria leve, né? Eu falei, leve. Saber, eu vou pro game, vamos dizer. Só que eu falei, naquela circunstância eu tinha um negócio. Falei pra minha cunhada, vamos fazer um empréstimo, vamos fazer uma estratégia, vamos fazer um empréstimo. A gente grava o primeiro álbum, a gente lança, e no lançamento a gente faz um evento, a gente cobra o ingresso e a gente paga esse primeiro álbum. Eu já tinha o plano traçado na minha mente. É muito louco isso. E aí, só que todo mundo me achava meio doido na época, porque tipo assim, como pode isso, sei que lá, tá doido, sei que lá. Eu falei, aí minha cunhada, ela me conhecia, sabia, o David é um cara sério, não vai ferrar com o meu nome, vamos dizer assim, né? Eu falei, então vamos pro game. Nós fizemos, deu tudo certo, vamos dizer, fiz um empréstimo, terminamos o álbum. E aí no lançamento, naquela época eu cobrei, acho que se não me engano, nós cobramos de entrada, mas eu cobrei assim, eu preciso pagar. Era um teatro que não era grande, tão grande, Sorocaba, acho que cabia 600 pessoas, R$30, R$35. A pessoa falou, ninguém vai comprar. Vocês não são nem conhecidos. Ninguém conhece vocês não têm uma música, vocês não têm nada. Palavras de antagonistas. Aí eu falei assim, cara, bom, eu vou seguir o plano que estava no meu coração. Então, nós começamos a fazer aquilo. E eu lembro que, sei lá, ficaram umas 200 pessoas de fora. Uau! Calma aí, tinham 600 lugares, 200 ficaram de fora. Engraçado que uma das pessoas que era a comunicação que mais tinha contato a gente, que era a que mais descredibilizava, ela teve que mandar uma mensagem para minha esposa, para Eliane, na bondade dela, falar assim, vem amiga, entra aqui para dentro, entendeu? Cadeira da frente, por favor. Uau, que lição, que lição. E aí, sabe, o David, eu tenho tido o prazer, eu tava com o David Keelan na terça-feira e ouvindo que ele foi a vida inteira preparado para ser pastor, quando o coração dele queimava se preparou a vida inteira para ser piloto de avião, quando o coração dele se inclinava cada vez mais para Deus, se inclinava cada vez mais para o ministério, e sempre tem essa pessoa, gente, na nossa vida sempre vai ter essa pessoa ela não é a sua inimiga, tá? Essa pessoa se chama antagonista, é aquela que vai tentar puxar seu sonho para trás e só depende de você ouvir ela, não, mas na verdade essa pessoa acelera seu destino, é o EAD, é um evento de aceleração de destino, ela pega você e coloca você para onde você tem que ir. Mas é muito louco que você falou isso, me deu como é que chama? Um flashback. Tipo, déjà vu. Eu lembro que, tipo, a primeira vez, não falando do Kemuel, mas da minha vida mesmo, que meu sonho, eu entrei na música tarde, porque eu gostava de esporte, e eu lembro que a primeira vez que eu compartilhei com uma pessoa da igreja, eu falei assim, cara, meu sonho é viver disso, de música, disso, aquilo. O cara falou assim, esquece, você tinha que ter nascido num lar de músicos, você tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. Quando esse cara fez isso, virou uma chave na minha cabeça e falou assim, você não sabe o que você tá falando, você não entendeu nada, eu já decidi. Era um negócio que não era meu. Não era meu, eu tinha 16 anos, 15, 16 anos. Eu falei, então esse cara, eu agradeço. E depois eu encontrei ele depois de muitos anos. Aí ele falou, eu não acredito que você é aquela pessoa. Que eu falei, sou eu. Caraca, cara, que bom, ele se alegrou comigo. Eu falei, que top, né? Falou assim, só que o valor emocional dado, para quem fala, é uma retórica de uma realidade de quem, mas a percepção de quem recebe às vezes é outra. Uma facada muitas vezes. Sim. Então, você lembra de Matrix? Em Matrix, o Neo,
era o escolhido. E aí ele vai falar com a mulher, queria dizer se ele era ou não o escolhido, a mulher do oráculo. Exato. A mulher pega na mão dele, olha e fala assim: posso falar uma coisa? Você não é o escolhido. E cabe a ele decidir se ele era ou não aquela pessoa. Sim. E essa mulher na nossa vida, às vezes é uma mãe, é um pai, é um tio, é um amigo, é um primo, mas essa pessoa vai aparecer. Vai aparecer, é próxima a você, porque você confia ela, você vai dar a sua mão nela, você vai falar assim: olha meu destino, olha, eu tô indo para essa direção, vai dar certo? Ela vai falar: não vai dar certo. Isso, mas por uma proteção, olha, nem sofre com isso aqui não é para você, a pessoa não é sua inimiga, a pessoa não quer seu mal, ela só não quer que você se machuque com a frustração que talvez é dela. E aí você fala assim: é uma autoprojeção, na verdade, né? Todo ser humano ele carrega um acumulado de experiências, de percepções cognitivas, emocionais, e aí essa pessoa ela está sempre projetando uma equação desse mapa dela de sistema de crenças. E aí você não entende, e você entende: fulano fez mal, mas na verdade não. De algo dela existente, de uma experiência que não é de todo mal, as pessoas potencializam. De inferioridade, você aumenta aquilo, né? Você começa a viver uma vida extraordinária, uma vida transbordante. Então você começa é alguém que te tira da zona de conforto. David, e após ouvir o chamado, hoje as pessoas já viram. Mas você sabe o que me impressionou em você? E por isso que eu, conversando com o nosso amigo Sidney, muito obrigado por essa live, muito obrigado por esse encontro aqui, mais uma vez. Sabe que você faz muito parte dessa história, com certeza. Sim. Porque depois de se consolidar, depois de ter o seu espaço, um novo call, uma nova calling, sabe? Um novo arder veio do seu coração. E esse arder é porque você tinha se desenvolvido da sua área de uma tal forma e você estava transbordando de uma mensagem sobre identidade, uma mensagem sobre destravar de gaiolas, de prisões, e aquilo estava te indignando, porque chamado vem com indignação, chamado não vem com um arco-íris e um purpurina, chamado vem com os caras: eu não consigo aguentar isso. Teoricamente você não precisava acordar às 7h07 da manhã, você não precisava fazer imersões, você podia continuar aquela carreira musical 100% dedicada ali, mas uma coisa veio a você. E aqui, antes da gente falar sobre essa coisa, vem uma coisa que muitas vezes acontece com a pessoa: crise de identidade. Porque ela fala assim: mas eu não sou cantor? Como que eu posso ser mentor? Como que eu posso ajudar pessoas no desenvolvimento pessoal? Mas eu não sou isso, eu não sou aquilo. E o nosso ofício se torna maior do que aquilo que nós somos. Quando você, com a sua identidade clara, ouviu aquilo que Deus colocou no seu coração e você pouco se importou com os rótulos e começou a ir para uma nova direção, se reconstruindo. Como foi essa jornada? Bom, vou tentar responder, tá? Isso porque a sua pergunta me leva a algumas avaliações sistêmicas profundas e espiritualistas. Então, nós somos seres que temos a necessidade de rotular. Nós precisamos rotular. E o rótulo é o que nos dá certeza, e tudo aquilo que vem a nós como uma certeza assertiva é a segurança contra a incerteza. Então, a capacidade humana de rotular. Eu sempre falo uma coisa, que nós temos um senso que nós nascemos no mundo. Mas não, você não nasceu no mundo. Você cria um mundo após o seu nascimento. E esse mundo ele é transcultural, sociológico, ele é fisiológico. Então, quando você entende isso, são as experiências de outras pessoas transmutadas para você. As crenças de outras pessoas transmutadas para você. Quando você rompe essa realidade, que na verdade não é realidade, é uma ilusão, você é a expansão exponencial do Criador que tudo cria. E o Criador, ele é a atividade. Por que Jesus fala que ele é o caminho? Porque ele está em movimento.
Então, ele é o ser em criação contínuo. Jesus poderia falar que ele é o destino, mas ele fala, eu sou o caminho. Então, quem andar neste caminho está em constante evolução de criatividade. Então, eu não sou um ser que me rotulo, né? Você sabe que o meu senso de dualidade, eu tenho tido até um pouco de dificuldade. Eu falo, se eu posso titular isso, vai uma... Você acaba com a dualidade e você encontra o ser, o consciente, o todo-poderoso. Dualidade é um conceito humanista, né? Então é um conceito desconfigurado da existência do Gênesis 1:27. Então, assim, quando você entende que em Deus não existe escassez, que Deus não existe bom e mal, entende? Bem e mal, Deus é bom. Se Deus é bom, Deus tudo é. Então nós temos uma consciência, essa consciência ela é transfigurada culturalmente, sociologicamente. Quando você desfaz isso, tem uma frase que eu sempre digo, que é quietude não é a ausência do som, quietude é a ausência do eu. E o sábio não é aquele que tem todas as respostas, mas o sábio é aquele que não tem mais perguntas. É quietude. Então, isso, aí você já tá num estágio de não mais se abalar com aparências. Teve uma frase que eu falei esses dias numa live que é: o problema ele não vai fazer mais sentido quando aquele que faz parte do processo do problema não está mais presente. Então nós somos co-criadores da nossa realidade. Quando você abandona isso, você é o ser que está entendendo que Deus é abundante em você e através de você. Einstein dizia que você não pode resolver o problema aquele que o criou, né? Então você tem que subir o level para poder resolver isso. Ele fala tem um versículo. Tem um versículo, David, que tem norteado, vou falar assim, tem norteado esse trabalho. Tem norteado o que vai acontecer no dia 30 de abril. Tem norteado um estádio com 10 mil pessoas. Da onde veio isso? Da onde veio isso? Veio isso aqui, ó. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Uau! Existe, olha, porque o universo geme, olha que lindo. Não só o universo, mas nós gememos com dores de parto. O universo geme com dores de parto, aguardando que os filhos entendam quem eles são e que Deus faça com que os seus filhos se libertem completamente. Gente, eu tô lendo Romanos, eu tô lendo a Bíblia. Eu não tô tirando isso de um livro, eu não tô tirando isso de uma ideia. Eu tô falando que o mundo está esperando que os filhos acordem, que haja o despertar da essência, da glória que Ele colocou em cada um de nós no dia que fomos feitos. Porque aqueles que Ele escolheu, Ele também o aceitou. Aqueles que Ele aceitou, Ele também o separou. E aquele que Ele separou, Ele repartiu a sua glória com eles. E a partir desse momento, os filhos estão sendo convocados. Os filhos estão sendo convocados para um despertar. E aí, quando você fala assim, eu não sou a música que eu toco, eu sou. O eu sou está em mim. Se Ele me chama para algo, eu faço aquilo que Ele me chama. É uma consciência de que o que está em você é maior do que aquilo que você faz. Por isso, você pode fazer todas as coisas naquele que te fortalece. Eu amo essa passagem de Paulo, porque quando ele fala sobre todas as coisas, ele fala sobre percepção, na verdade. Ele fala sobre o jardim interno, sobre a forma como você se percebe. E não sobre se perceber a partir das suas experiências. É você o observador. Então você é o ser co-criado de um ser limitado, que é Deus. Você observa. Então, quando você observa, você não é limitado. Então, quando ele fala assim, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Primeiro, não é eu preciso de todas as coisas. Está falando que você pode todas as coisas, mas não que você precise. Talvez precisa, mas ele não está falando sobre isso. Só que ele fala, todas as coisas eu posso. É uma persona, ao meu olho, fora, olhando, como observador e como co-criador. E como co-criador é como se fosse a Matrix. Ele está fora e ele está falando assim, eu posso todas as coisas,
tudo é uma aparência. E se tudo é uma aparência, se o Eterno me criou, sou a extensão do Eterno, eu também sou co-criador. Então, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu não preciso, mas todas eu posso. Aí chega uma conclusão que é, eu sempre falo que o evangelho é vivido na horizontalidade. Então, eu vi um vídeo, estava assistindo uma pregação, e eu vi um vídeo muito lindo, que era um garoto falava que ele ia encontrar Deus. Hoje eu vou encontrar Deus. Hoje eu tenho um encontro marcado com Deus. E aí quando ele vê uma senhora sentada, tipo uma moradora de rua sentada, e ele tá com um suco. E aí ele chega perto da senhora e senta e fala assim: você quer um pedaço do meu lanche? Ela sorri e fala: quero. Quero. E ela começa a sorrir. Aí ele divide o pão e começa a tomar um suco com ela. E ele começa a rir, dar gargalhada. Quando ele volta para casa, ele fala para a mãe: hoje eu encontrei Deus. Daí a mãe fala assim: como assim encontrei Deus? Deus, ele é muito, muito guitarrista. Ele é muito bem-humorado. Ele riu comigo, ele comeu comigo. Daí ela falou assim: como assim? Sim. Então significa que é relacional. Então, primeiro, nós somos seres criadores que somos, a partir dessa cocriação, é manifestação naquilo que eu sou com você. A partir do momento que eu me coloco superior a você, eu quero um princípio de que amar o teu próximo a ti mesmo. Então, é a ausência do amor que é a manifestação e a atividade de Deus presente no momento chamado agora. Você está acima da divisão, foi o que você falou logo no início, né? Sim. A divisão. Aliás, a palavra que todos falam de aba vem de divisão, dividir, vem de separar. Toda vez que houver a separação do próximo, vai estar havendo mal. E se eu quero me relacionar com Deus, eu preciso me relacionar com Deus. O Deus que é em mim vai se relacionar com o Deus que é em você. Eu vou enxergar isso. O Espírito testifica, tanto é que a aglomeração de pessoas num único propósito, quando junta as pessoas para pegar um violão, para cantar junto, o que você sente? Nossa, o Espírito de Deus está tão forte aqui, porque vários filhos se juntaram, ou seja, vários Espíritos de Deus ali ao mesmo tempo, aglomerados, testemunham isso, né? E tem um versículo que fala que existe um plano. Imagina que Deus tivesse um plano secreto, um plano desde antes da fundação do mundo, e que só esse nome eu acho um nome lindo. Para mim isso é um nome de livro, nome de capa de CD, o plano secreto. E esse plano ele revela, fala assim: Deus, com toda a sua sabedoria e entendimento, nos revelou o seu plano secreto. Quando eu li isso, David, minha cabeça é assim: que um plano secreto, isso é uma cópia, só pode, CPL, gatilho de curiosidade ativado, na hora, antecipação. Aí o gatilho de antecipação, que ele havia resolvido fazer desde antes da fundação do mundo. Como assim? Antecipação pura. E esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Aí a gente está falando de reino, a gente está falando de sermos nós aqui, a presença viva de Deus. Jesus Cristo fez a parte dele enquanto caminhava, subiu aos céus e cumpriu o que estava escrito em Joel, falando que derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. Então hoje nós estamos falando David Mars Cristo, João Mendes Cristo, todos nós recebemos uma parte do seu Espírito. Bom, olha só, você me lembrou de uma coisa, de um versículo, na verdade, que eu amo, e que esse versículo ele norteia a minha vida. Eu estava de viagem hoje, nós estávamos ouvindo e nós estávamos meditando nesse versículo, que diz assim, porque Deus é o que opera. Então, primeiro, opera em vós tanto o querer. Você tem sede? Tem. Então é Deus operando. Então a existência de... Você tem fome? Tem. É Deus operando. É a existência de Deus. Então é Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Você tem sede? Tem. Você toma água?
Toma. É conclusiva de atividade de Deus. Uau. Você entende? Deus, ele é atividade contínua. Qual a utilidade de uma divindade separada, que não faça parte de um processo? Então, Deus, ele é essa atividade contínua. Agora, olha só, como efetuar segundo a sua boa vontade. Isso é poderoso. Então, primeiro, a atividade não é nossa, a atividade é de Deus. Você sentiu, eu preciso fazer um evento, eu vou fazer um evento. Deus colocou algo em mim, de um chamado. É algo lá que está lá dentro de você. Você não consegue. Tá me ouvindo? Porque parece que a internet está. Plenamente. Tá lá dentro de você. Não, mas porque eu lembro que você falou isso já há um tempo atrás. Não sei, mas não é você. Você entende? Entendo. Deus opera em vós. Tanto o querer é eu quero fazer o evento e o efetuar. Ele realiza o evento. Exato. Então é uma operação, uma atividade. Então, querer, a vontade gerada em você é a atividade de Deus. Efetuar é a atividade de Deus. Você é a atividade de Deus. A minha esposa tá nessa live e com certeza ela pode testemunhar. Nós estávamos. Se o cemitério é um lugar de morte, é um lugar de pesar, é um lugar onde as pessoas pensam muito bem sobre a sua vida, o que é uma maternidade? É um lugar de vida, é um lugar de novos começos. E eu estava dormindo na maternidade na segunda noite em que minha filha tinha nascido. Eu estava agora, outubro, e eu estava dormindo naquele sofazinho de acompanhante, você sabe, não é nada muito grande, não é nada muito extenso, mas eu estava ali naquele quarto. E David, Deus me deu um sonho e ele me fez sair de mim. Eu me via deitado ali com a minha esposa e ele me levou a um estádio e aquele lugar estava cheio. E ele falou: você falou que faria algo pra mim e não fez, porque eu prometi a Deus durante o ano passado inteiro que eu faria um evento. Só que aí vem um lançamento aqui, vem não sei o que aqui, vem, e o movimento, né, é forte. A gente está participando de tanta coisa ao mesmo tempo, coisas que são distrações para aquilo que ele pediu realmente no meu coração. E aí aquele sonho veio, e ele me transportou, ele me veio aquele estádio, já não era mais um local de um evento, já não era mais uma sala, era um estádio, e eu voltei. Quando eu voltei, eu acabei de sonhar e Deus me levou a um estádio. Eu acordei ela e aquilo foi um impacto. Mas como assim um estádio, João? Não, primeiro a gente faz um evento menor e a gente vai crescendo. Eu falo, não, mas não, foi eu que pedi um estádio, foi ele que me levou a um estádio. E aí aquilo me começou a me consumir e eu liguei no dia seguinte para uma amiga, a pastora Sandra, que eu não sei se encontra aqui. Pastora, um beijo para você, que é a pastora da Renascer. E eu liguei para a pastora, eu tive um sonho ontem e Deus me incomodou fortemente. Ele falou que eu não fiz aquilo que ele me chamou a fazer, que eu estava guardando aquilo que ele tinha colocado, e eu não posso mais reter isso, eu não posso mais segurar isso. Deus me chamou a fazer algo num estádio, pastor, eu não sei nem como. Quando eu falei assim, eu tenho um print disso no meu telefone. Ela falou assim: um estádio? Calma aí, deixa eu te mandar um vídeo. E ela gravou um vídeo, e adivinha onde ela estava? Ela estava dentro da Arena Renascer, ela estava dentro de um ginásio com quase 8.000 pessoas naquele dia, com o evento acontecendo. E ela falou, foi mais ou menos assim. Eu falei, é aí que eu estava. Ela falou, então, portanto, vai acontecer. Uau. Foi assim que aconteceu. E aí ela me aproximou ao apóstolo Estevam, e o apóstolo Estevam viu graça aos meus olhos, a minha palavra, aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, e falou, o estádio está aqui, agora vamos fazer o desperte, o seu chamado, vamos despertar pessoas. E sabe por que eu estou trazendo isso e por que Deus está queimando aqui no meu coração? Porque às vezes, quando o seu chamado vem, às vezes quando Deus te pede algo, você não vai ter todos os recursos, você não vai ter toda a sabedoria, você não vai ter tudo à sua mão. E o que aconteceu foi justamente isso. Eu só tive o sonho, e aí você fala assim, não, quando eu tiver aquilo eu vou fazer.
Pois, David, as coisas vieram acontecendo no estádio, veio. Aí um amigo que há muito eu ajudei no ano passado, que a gente esteve de relacionamento, bastante relacionamento, e ele teve um problema, e quando ele teve um problema eu fiquei muito ao lado dele. Esse ano o ciclo virou e ele estava muito bem. E aí em 7 de janeiro eu fui almoçar com ele. Ele me fala assim: amigo, Deus falou para eu vir almoçar com você, porque você vai fazer algo grande. O que você vai fazer? Eu vou fazer um evento. Você vai fazer um evento onde? No estádio. Quanto vai ficar esse evento? Falei para ele o valor da planilha. Ele falou assim: pois me passa o seu Pix, porque Deus falou que eu tinha que abençoar você nesse evento. Uau! O que eu quero trazer para... Olha, tem aqui 398, 97 pessoas ao vivo aqui. Gente, eu não sei o que Deus pede no seu coração. Seu coração queima por ajudar casais, se queima por resgatar pessoas das finanças, se você tem um serviço, se você tem um trabalho, eu não sei como que Deus age, porque, olha só, o seu trabalho é a extensão do seu ministério. Não acredite que você vai chegar no domingo para você servir a Deus, porque quando você canta, quando você trabalha, quando você serve um cafezinho, você é a presença de Deus para aquelas pessoas que estão envolvidas com você. Então o seu trabalho é a extensão do seu ministério. E se Deus coloca algo no seu coração e você decidir ouvir o chamado, antes de se preocupar com como você vai realizar, já que o efetuar é dele, você vai experimentar de obras e coisas totalmente exponenciais que ele tem que fazer na sua vida. Que louco! E isso é muito lindo, porque assim, isso me lembra, tipo, eu compartilhei com os meus mentoreados na segunda-feira uma passagem que do nada saltou na minha mente, que o povo de Deus tem um cenário onde 3 reis estão ali reunidos e eles estão passando por grandes dificuldades. Eles estão no deserto, estão alguns dias sem comer, sem beber, todos os gados sem comer, sem beber, alguns gados já tinham falecido, e eles vão buscar um norteamento do profeta. O profeta consulta Deus, Velho Testamento, e aí Deus fala assim: vocês vão cavar valas no deserto. Eles estavam há 7 dias sem beber água, eles estavam quase morrendo, alguns gados já tinham morrido, e Deus fala: vocês vão cavar valas no deserto. Só que, detalhe, Deus fala: vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver vento, mas as valas, elas vão se encher de água. Então, tipo assim, eu tava brincando assim, olha só como que é a equação de Deus, né? É como se... Eu falo assim, eu não me sinto capaz, eu sou incapacitado, é sério, eu tô quase morrendo, você manda eu cavar valas no deserto? Você entende ou não? Tipo assim, Deus, agora imagine cavar valas no deserto. Vamos lá, vamos configurar isso, tá? Eu tiro a areia daqui, quando eu tiro daqui, a areia cai daqui. Eu tiro a areia daqui, quando eu tiro daqui, cai daqui. Então imagina, estavam 7 dias sem beber água quase. Estavam começam a cavar valas. E aí Deus fala, e na manhã as valas se encherão de água. Só que olha que interessante, vocês não verão nem vento e nem chuva. Será silencioso. Olha que poderoso isso. Olha que poderoso. Às vezes nós esperamos de A, você espera de B, você espera de C, você espera de D, E, F. Mas aí Deus fala assim, você não vai ver nem vento, você não vai nem ver chuva. Só que as valas, elas vão se encher. Entende? Então, tipo assim, igual você, tem uma vontade no meu coração. Um sonho em outubro e janeiro veio o efetuar. Ou seja, você não vai ver a chuva. Você não vai ver nada. E água. E isso é louco, porque quando você para pensar, algumas pessoas, eu sempre falo, algumas pessoas elas esperam emocionalmente estarem preparadas para começar alguma coisa. Você tem que começar, mesmo que o seu emocional dizer não, principalmente. E você vai encontrar no caminho a motivação. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Então o que acontece? Eu vou acreditar naquilo que ninguém acredita. Por quê? Porque Deus colocou algo, Deus semeou algo no meu coração. E se Deus semeou, a produtividade não é minha, não é o João, não é o David. Você entende? A execução não é nossa. Eu sempre falo uma coisa:
mais interessante é você ser destino ou você ser condutor? Então, mais do que você ser o alvo da bênção, é você ser o condutor da bênção. Mais do que você ser o alvo do milagre, é você ser o condutor do milagre. Então, não é assim, eu não sou o destino final, eu sou aquele que conduz. Aquele que conduz a arca. Então, assim, é isso. Então, você tá ao conduzir, eu não sei o que vai acontecer. Deus, ele colocou algo no meu coração e essa chama, ela arde e já aconteceu no tempo. Isso é muito louco. Uau! E quantas, eu vou falar, as maiores mudanças do mundo vieram dessa chama. A gente fala de Deus, mas eu abro hoje, inclusive, nesse dia eu vou estar trazendo muitos casos, muitas pessoas, mas quando o Elon Musk faz o que ele faz, quando o Bill Gates, em 1983, na época que um computador era no tamanho de umas 2 geladeiras, o cara fala assim, eu quero um computador em cada casa, em cada mesa. São pessoas que são tomadas de visão. Essa visão não é para todo mundo, é para aquela pessoa, e aquela pessoa impacta gerações e gerações e gerações. Coisa que eu acredito, que aqui já precisaria de uma live para mais profundo assim, mas para esses caras são atemporais. Eles acessaram algo atemporal que ninguém viu, mas como eles viram, porque eles acessaram o eterno, sei lá, uma ideia, um iPhone, não sei qual que é a ideia, um jato, um míssil. Tem aquele ditado lá, você viu aquele ditado que é foguete não dá ré? Agora dá ré. Pode dar mais. Elon Musk criou um foguete que dá ré, entendeu? Então, tipo assim, esse cara, ele tá atemporal. Esse cara não é normal, você tá entendendo? É uma sabedoria que eu falo assim, tem uma sabedoria que é intelectual, beleza. Agora, tem um acesso a algo supremo, mano. Tem pessoas que vêm e muda o norte da humanidade, né? Então isso é muito louco. Amado. Dentro dessa metodologia, dentro do que a gente fala lá, esse é o poder 7, que é o poder de visão. É quem acessa tempo em fora de tempo, é o Kairos, onde todas as coisas já são. Você vai lá, você enxerga e depois você vai lá ter um encontro com aquilo que você viu. Você tem o poder de visão, você tem o poder de liderança. Seu poder de liderança é muito forte. Por isso que hoje, quando eu vejo você ministrar, quando eu vejo você ativar pessoas para a identidade delas, eu falo, nossa, esse cara foi levantado para isso. Ele levantou, ele liderou primeiro ali na música, ele liderou multidões, ele liderou em produção musical. E agora ele está liderando de uma outra forma, mas sempre usando o poder que recebeu na sua configuração, no seu setup. E com a visão de que aquilo já aconteceria, porque no ano passado, em 2020, quando a gente se encontrou pela primeira vez, tudo isso aqui que está acontecendo, o seu evento que aconteceu há poucas semanas atrás, que vai acontecer de novo, ele já tinha acontecido. Seu coração já tinha visto aquilo ali, não sabia como, sabia que haveria um caminho para você passar por isso. Agora é louco porque agora eu tô vendo na síntese. Atemporal, tem coisas que é muito doida, que eu vejo mesmo. Vejo. Falei, isso aqui vai acontecer. É um negócio muito doido isso, é muito espiritual, assim. Eu falo que é um acesso, assim, muito... Eu não consigo explicar. Por exemplo, compartilhando coisas pessoais, não tem muito a ver, mas ninguém mandou você me chamar pra live. Vambora. Faz 2 dias que eu até comentei com uma amiga minha que eu tô latente no meu espírito, cara. Eu tô na praia, eu tava na praia esses dias, tava descansando com a minha família, tô na piscina e o meu espírito não para de orar o Pai Nosso, cara. É um negócio muito louco, porque assim, aí eu pedi discernimento, por que isso tá acontecendo comigo? Sabe que você tá correndo e fica a oração latente como se fosse subconsciente. Uma repetição interna. Isso, e aí o Eterno falou pra mim que é algo assim, que é algo exponencial, meditativo, e é algo que eu tenho provado muito disso, sabe? De ver coisas. Por exemplo, eu fiz uma imersão que eu já sabia o que ia acontecer nela. Eu já sabia as pessoas que iam estar lá, eu já sabia tudo o que ia acontecer. E quando as pessoas falam assim, como assim você já sabia, isso é coisa de louco? Eu falei assim, pois é, eu estive aqui antes.
o Eterno me trouxe aqui, porque é atemporal. Só que é um negócio muito de doido isso, né? Tipo, assim, doido que eu... E ele te trouxe para esse tempo. Você poderia ter sido medieval. Você poderia ter nascido com o Pedro Álvares Cabral. Você foi preparado, designado, separado, destinado para esse momento. É igual o que você está falando do seu projeto, do seu evento. É algo que que o Eterno já arquitetou, já desenhou. Já tem as pessoas que estarão lá, já tem a equipe, já tem o palco, já tem a porta de entrada, já tem o dia, já tem a contagem regressiva, já tem o que vai estar rolando no telão, já tem tudo. Você consegue sentir isso? Isso é muito. 100%. É muito. 100%. Eu tava vindo de carro com a minha esposa no Rio para São Paulo, umas 3 semanas atrás, e no meio do caminho eu visualizei, sabe quando você vê celulares ligados, aquele celular ligado e a galera cantando assim: esse é o som da sua noiva apaixonada e fascinada por ti. Aí eu falei: amor, o David Keelan vai estar no evento. Como assim? Já não vai estar no evento? Eu ouvi, eu já vi, vai estar lá. Eu tô vendo as pessoas adorando a Deus cantando essa música. Aí eu liguei pro meu irmão, que meu irmão gosta muito do David. Eu falei: olha, o David vai estar no evento. E ela falou assim: João, não fale sem ter certeza. Eu falei: não, eu só tô falando de algo que já aconteceu, amor. Uau. E viver nessa frequência de fé, é algo que faz você se ausentar do seu controle. Eu me ausento do meu controle, eu não tenho controle de nada, mas eu recebo aquilo que Deus tem no meu coração, tem no seu coração, e aceito como algo que Ele já fez. Porque Ele não estava perguntando se tinha agenda, se não tinha, Ele só fez ver. E aí a gente vem no nosso racional: será que vai ter agenda? Será que isso? Será que isso? Será que... com todas as nossas pré-condições, mas se Ele colocou a visão, Ele vai fazer com que se complete. E quando tem uma das músicas de vocês, que é o Despertar, né? O nome do evento é Desperte o Seu Chamado. Vocês cantam Despertar. E esse despertar é justamente, né, o que as pessoas estão precisando. O que é o despertar? Tem muitos filhos que estão dormindo. Tem muitos filhos que falam assim: eu sou filho, eu sou herdeiro. Legal que você tenha essa consciência de filho, de herdeiro. Mas Gálatas 4:1 diz que a criança, mesmo sendo herdeira, dona de tudo, tem a sua herança retida até que seja dada a plenitude do tempo. Uau. É hora da maturidade, é hora do acordar, é hora dos filhos falarem assim: eis-me aqui como filho, para dar continuidade às coisas que Deus tem que fazer através do David, através de mim. Porque não tem como você fica orando para Deus, Deus cura aquela pessoa. Quando Ele fala: então levante as mãos, porque eu vou fazer isso através de você. Deus leve alimento para aquela pessoa e fala assim: então comece a empreender aquele sonho que eu coloquei no seu coração, porque eu vou prosperar a tua empresa, eu vou prosperar o teu negócio, e você vai abençoar aquelas pessoas. Porque a forma que Deus vai agir vai ser através da gente. Não vai vir Miguel, Salatiel, não vai vir anjo nenhum, vai vir você, porque Ele já te mandou para esse tempo. E esse é o despertar, essa é a maturidade que nós temos que ter para que a gente eleve a transformação do mundo. Pensa em homens como Nelson Mandela, Gandhi, Luther King, Jesus Cristo, homens que viram transformações, como você disse, atemporais, e se levantaram. Quantas transformações ainda vão acontecer, e o que pode acontecer se a gente se calar? Uau! E é aquilo que a gente estava falando, que é quando, por exemplo, vamos parar para pensar. Você tem algo que Deus semeou no seu coração. E você falou: pô, olha só, você ajudou uma pessoa que estava num momento muito difícil. Você foi semente na vida de uma pessoa. E aí, depois de algum tempo, essa pessoa está bem. Aí essa pessoa fala assim: você tem um evento para fazer? Tem. Quanto custa? Custa tanto. Então tá, me faça o Pix. Você entende isso? Mano, isso é muito poderoso, porque isso é uma equação do eterno. E nessa equação não cabe a escassez, porque essa equação ela é revolucionária. Isso é um fato. Porque... essa equação, quando chegar a sua hora de continuar a equação, você não pode reter, porque a semente está sendo dada. Essa semente é para semear 100 para 1, e se você reter a semente, o que acontece? Né? Só que o versículo é muito claro: ele só dá semente ao que semeia. Tá claro, né? Dá um exemplo, por exemplo, na parábola lá da semente, dá o exemplo daquele que
que se vitimizar, eu tive medo. Ele falou, não, tá entendendo? Você tá entendendo? Então, tipo assim, é só quem tá no ciclo do fluxo. Eu te falo, por exemplo, vou perguntar, João, mano, você tem seus negócios, você tem tudo isso. Você não precisa. Pô, vou fazer dentro, vou treinar do meu tempo, a logística é muito doida, você vai ter que lidar com um monte de gente. Você fala assim, não, Deus, ele já falou isso. Não é sobre você, é sobre assim, você ser extensão disso, entendeu? É doido. É sobre eu juro, eu consigo ver rostos, eu consigo imaginar pessoas, faces diferentes. E as testemunhas que eu tenho tido hoje, David, de pessoas que hoje, porque ouviram, estavam indo pro caminho, o coração chamando pro outro, e algum maluco começou a sabe, tinha um cara que falava sua mensagem no meio do deserto, né? O João Batista gritava sobre uma mensagem no meio do deserto, e uma mensagem veio queimando no meu coração. A mensagem era uma mensagem de chamado, e não era uma mensagem contra propósito, que as pessoas acham que é contra o propósito. Não, é porque o propósito de Moisés, por exemplo, com 80 anos ficou muito claro que ele seria o libertador do Egito, mas e o coração dele no chamado dele? Só dava uma direção dele, uma pedrada num cara sem nem saber porquê. Isso é chamado. Aí Davi me vira para um Golias e fala assim: o que você está fazendo aqui? O chamado vai na frente, o chamado aponta. O chamado apontou para o leão, o chamado apontou para o urso, o chamado apontou para um gigante, e ele se tornou o rei que ele se tornou. O chamado, ele vem antes do propósito ser estabelecido na sua vida. E às vezes as pessoas estão procurando achar o propósito para começar uma jornada, mas Deus já está lá mandando um walk-talk para você. Vai indo. E até porque o propósito, a gente fala que ele ficou polarizado, né? Vamos dizer... Analisado muitas vezes pela palavra. As pessoas falam tipo assim... Eu tava numa live que um amigo falou assim: o propósito, ele sangra, né? Só que as pessoas não param para pensar nisso. O propósito é o porquê. Eu sempre tenho falado isso. Tem uma frase que eu amo, que é um diagnóstico sem sentido, ele gera desespero. Uma dor sem sentido gera desespero. Uma circunstância sem sentido gera desespero. Então é porque quando você tem o porquê que isso está me acontecendo, por que eu sinto isso, por que eu sinto essa chama, o porquê, e aqui que tal a lance. Mas eu tô passando por dificuldades, eu tô passando por um momento, não precisava disso, mas o porquê que isso não para de queimar no meu coração, porque aqui é a nascente, né, da existência. E é um caminho de volta, porque a tua alma já sabe, teu espírito já sabe, você saiu de lá, você foi chamado à existência, o seu espírito veio para a terra, foi enviado da eternidade para a terra, para você curtir o que era o tempo, para depois você voltar para a eternidade. E só que você já sabia tudo, só que aí você veio e nasceu num corpo de um bebê. Pronto, você já não é mais tudo aquilo que você sabia que você era. Agora você é um bebê, filho do seu pai, filho da sua mãe, que é daquele time, que nasceu naquela cidade, que é daquele estado. Aí são tantas camadas que vêm impedir na sua identidade. Você esquece a origem de todas as coisas. Por isso que chamado é leclerá, chamado é você ir para dentro. Quando Deus chama Abraão, ele fala: vá para dentro de ti, leclerá, martralachá, vá para dentro, e depois você vai ter forças para sair da tua casa, da tua parentela e dos seus antigos hábitos. Na nossa versão de Bíblia a gente ouve que é vá, mas quando você vai ver no hebraico ele fala entra. Porque dentro você só vai encontrar Deus. Dentro você só vai encontrar a unidade. Sabe o que significa indivíduo, David? Indivíduo, que nós somos, todos nós somos indivíduos. Significa indivisível. Significa aquele que não se divide. Então, a gente se divide em tantas identidades e esquece de quem somos lá na origem. Igual aquela bonequinha que é uma boneca dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Sei. Pô, demais, amigo. Eu passaria horas aqui trocando. Quero agradecer mais uma vez. Quero agradecer porque
essa mensagem é uma mensagem que é para alcançar milhares de pessoas, e eu gostaria de fazer um último pedido aqui, já que todos nós estamos aqui, e eu não estou diante de um cantor, eu estou diante de um pastor, eu estou diante de alguém que tem a graça sobre ele, e temos aqui pessoas que a gente não pode passar daqui sem dar uma oportunidade de falar. Talvez hoje é o dia do seu despertar, talvez hoje é o dia do seu encontro, do encontro do seu chamado com aquele que te chamou desde a origem. Então, irmão, eu gostaria de pedir para você orar pelas vidas que estão aqui, para a gente encerrar esse nosso encontro. Pô, claro, com certeza. Gratidão a você, se a gente está conectado, gratidão ao Sidney. E vamos orar então. Eu quero fazer semelhante ao que Cristo fez antes da multiplicação. Eu quero fazer uma manifestação de atividade e gratidão, porque na gratidão não existe escassez, na gratidão não existe uma necessidade, na gratidão existe um sentido real. Então eu quero simplesmente agradecer. Deus, nós te damos graças. Nós te damos graças por esse encontro, nós te damos graças por cada vida que aqui está. Nós te damos graças pelo sentido que nós damos à circunstância, porque mais do que nos livrar do milagre, nos prepararmos para vivenciarmos a experiência do dia de dor, do dia de tristeza, é isso que é existencial o teu evangelho. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelo chamado, nós te agradecemos por o Senhor ter nos escolhido para estarmos estabelecidos. Amém. E os chamados é sobre chamarmos pessoas, chamado é sobre despertarmos pessoas. Então que nós possamos ser horizontalidade do evangelho, que nós possamos ser manifestação de atividade do evangelho vivido no outro. Te dou graça, que cada vida onde elas estiver, elas sejam alcançadas agora, que elas sejam alcançadas pela manifestação da atividade do teu amor, da atividade da tua graça, da atividade da tua manifestação de amor que é literalmente incalculável. Nós te damos graça, te louvamos neste dia, nessa noite, em nome daquele que tudo é e daquele que tudo fez, daquele que não existe escassez, daquele que venceu a morte, o Cristo ressurreto. Amém. Amém. Amém, irmão. Gratidão pela sua vida. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Qual beijo pra vocês. Ó, essa live tá salva. Essa live tá salva pra todos vocês. Ó, um print, é isso? Print. Ó, eu vivo o meu chamado. Eu vivo o meu chamado. Yes. Beijo, irmão. Tchau. Tchau. Uau, gente, que noite maravilhosa. Lembrando, toda terça-feira, toda quinta-feira, lives como essa vão estar acontecendo. Na próxima quinta-feira eu vou estar com o apóstolo Estevam. Nessa terça-feira vai ter um outro convidado surpresa que eu vou revelar. Tá sendo muito incrível ter você aqui. Se você chegou aqui, você é novo, olha, vai ser um prazer poder compartilhar com você essa mensagem. Segue o perfil, continue estando aqui comigo. Eu vou estar ao seu lado dentro dessa jornada, para que o chamado que Deus tem dentro do seu coração venha a ser desperto. Você que fala assim, ainda não sei qual é o meu chamado, ainda não sei qual é a minha direção, fique tranquilo, porque aquilo que Ele colocou no seu coração vai ser revelado, vai ser transbordado. Deus estava ansioso por esse encontro. Deus estava ansioso pelo dia que você ia chegar diante a Ele, falando assim, nossa, eu sei qual é o meu chamado, eu sei que eu sou um escolhido, e eu vivo o meu chamado. Vamos lá, eu vivo o meu chamado, eu sou escolhido, eu vivo o meu chamado. Eu escolho seguir aquilo que Deus coloca no meu coração. E a partir daí, gente, eu tô falando de uma transformação em tantos sentidos. Eu tô falando de uma transformação na sua família, eu tô falando de uma transformação no seu trabalho, na sua experiência com Deus. Eu tô falando de prosperidade também, eu tô falando de um acesso a um Deus abundante. Eu estou falando de um acesso a um Deus que quer dar muito para você, porque você é filho e você tem acesso de filho. Eu vivo o meu chamado. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um print, escrever assim, ó, hashtag eu vivo meu chamado, eu vivo meu chamado, eu vivo meu chamado. Na próxima terça-feira eu vou estar aqui também com um convidado muito especial.
Eu quero ver você que tá aqui, Carlos Carvalho, Cleiton Valéria, meu amigo Cleiton, Samara, Ibéria, Jéssica, Josivânia, querida Josivânia, que bom ter você aqui, minha querida. Bárbara Jimenez, eu quero meu chamado. Olha, Gabriela, bom, seu chamado já tá aí gritando pra você. Olha, existe algo muito grande que vai acontecer na sua vida. E no dia 30 de abril, será o dia do despertar. Isso aqui é uma preparação, isso aqui é um caminho. No dia 30 de abril a gente vai estar reunido num grande ginásio. Nós vamos estar na Arena Renascer, adorando a Deus, acima de tudo, participando de um movimento de despertar, participando de um movimento onde Deus vai levantar os seus filhos e filhas. Grande diretor Pablo Feitosa, bom ter você aqui, meu amigo. Eu vivo o meu chamado. Isso é uma escolha. Ore por mim pela porta de emprego. Jéssica, acredite que Deus já quer te dar isso, então viva pelo seu chamado. Fala: Deus, eu estou aguardando a oportunidade que você já preparou para mim. Quando você começa a viver pelo seu chamado, você começa a viver pelo sobrenatural, você começa a viver por aquilo que você ainda não tem na sua mão. E quando você entende que você pode ser insuficiente, que Deus é suficiente, quando você entende que você pode não ter o controle porque Ele tem o controle, olha, você acha pecado cobrar para fazer aquilo que crer que é seu chamado. Eu não acho nem um pouco, Rafa. Vou te falar por quê. Porque a gente passou a vida inteira separando o santo e o profano. Domingo indo na igreja e de segunda a sábado trabalhando. E aí você tem vontade tanta de ajudar pessoas, fazer um monte de coisa, mas você acha que você não pode receber para ajudar pessoas. Aí o que acontece? Você vai trabalhar em uma coisa que você não gosta, vai fazer uma coisa que você não tem aptidão, vai ter que se esforçar tanto para, no tempo que te sobrar, você fazer aquilo que você sente que Deus quer que você faça. Sabe o que eu penso? Que Deus quer que a minha família esteja segura. Deus quer que eu proteja a minha casa, que eu proteja a minha esposa que está aqui, ó, Tamires, meu amor. Deus quer que eu proteja a minha casa, que eu proteja meus filhos. E Ele me dá essa segurança para eu fazer voos altos, para eu poder ir longe, para eu poder alcançar pessoas. Então não existe esse pecado. Não existe esse pecado em fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Aquele que é o obreiro é digno de receber o seu salário. Então, ao invés de escolher entre fazer o bem no final de semana e se matar de trabalhar em algo que você odeia, faça aquilo que te chamou para fazer. E aí, claro, você vai começar fazendo de graça, porque você ama fazer isso. Só que você vai fazer tanto, você vai fazendo tanto, que vai ter uma hora que você fala assim: já não tem mais como eu trabalhar. Eu vou ter que fazer disso o meu sustento, eu vou ter que fazer isso o meu espaço principal. E você não vai se preocupar com isso, porque as pessoas vão falar assim: olha, eu só quero que você me ajude, eu pago o que for preciso. Vai ser ao contrário, as pessoas vão falar: eu pago o que for preciso para ter você, eu pago o que for preciso para ter um pouco desse acesso que você tem. Todo esse processo, eu lembro, né? Todo esse trabalho, quando começou, eu ajudava pessoas, eu nem sabia que isso era metodologia, eu nem sabia o que era chamado. Eu só sentia algo no meu coração, e esse algo eu seguia. Só que eu sou programador. Como desde os 13 anos eu aprendi a programar, eu aprendi a enxergar padrão, eu aprendi a enxergar códigos, e eu via que toda vez que havia um despertar no meu coração e eu ouvia aquilo que estava falando, algo acontecia de forma sobrenatural. E por eu colecionar essas histórias, eu comecei a ver um padrão que Deus tem para agir. E aí o que aconteceu? Eu falei: não, isso mudou minha vida. Será que vai mudar a vida das pessoas do meu lado? Eu comecei a contar para outras pessoas, E quanto mais eu contava, mais as pessoas falavam: não sei se isso é verdade. Então o que aconteceu foi que aquilo que começou em mim começou a chegar em outras pessoas, e outras pessoas alcançarem outras pessoas, e outras pessoas alcançarem outras pessoas. E essa é a melhor parte, porque não é sobre mim. A nossa família ama seu chamado. A nossa família faz parte de tudo isso. Para eu estar aqui, por exemplo, como eu estaria aqui agora se minha esposa não estivesse lá agora cuidando dos meus filhos, cuidando, protegendo? Então, dessa maneira, um vive o outro. Deus fala comigo, Esté. Deus vai falar através do seu coração. Deus vai falar através do seu walk-talk. Tá aqui, ó.
E ele já fala. O ponto é, se ele falar, você reconhece o som da voz de Deus? Você reconhece o som da voz de Deus? Reconhece que a voz que está vindo é uma voz que para te dar uma direção? Tem tantas vozes na nossa cabeça, a voz do medo, a voz da ansiedade, a voz das pessoas que dizem que você não vai conseguir, a voz da vontade, a voz do desejo, a voz de falar, nossa, vai dar certo, mas aí você fala que vai dar certo hoje porque você está empolgado, só que amanhã você está um pouco mais chateado, aí você já não acredita mais. Por isso, qual voz você está ouvindo? O segredo é você ter o discernimento de ouvir o som da voz de Deus. Eu vou tentar ajudar vocês aqui. Você pode conversar com você. Você pode pensar. Você pode calcular. Se eu perguntar quanto é 2 mais 2, você vai falar 4. Quanto é 4 vezes 10, você vai falar 40. Isso é seu cérebro maquinando algo. Mas e quando você está dirigindo e de repente você ouve assim, ó, liga para sua mãe e fala isso para ela? É Deus falando através de você. E quando você tá no banheiro tomando banho e fala assim, manda uma mensagem para aquele seu amigo, fala para ele isso. Ou quando você tá na cama dormindo e você tem um sonho de um negócio, olha, monta um negócio assim que eu vou fazer o seu negócio prosperar. Quando Deus está fazendo isso, Ele está se comunicando com você, está se comunicando direto com você. Isso é chamado. Outra coisa, por que as pessoas vêm até você? Preste atenção, por que as pessoas vêm até você? Qual é o padrão? As pessoas vinham até mim para me contar os sonhos dela. As pessoas vinham até mim para me contar o que elas gostariam de fazer. E de alguma forma eu era usado para encorajar seus sonhos. Eu era usado para encorajar que elas chegassem ao objetivo dela. Eu não sabia que era isso. Hoje eu sei que eu tenho o poder de encorajador, que minhas palavras agem dentro do seu coração, mas não porque eu sou alguma coisa. Foi porque foi uma configuração na minha criação. Foi uma configuração que Deus colocou lá no meu espírito. Preste atenção que o Espírito Santo foi o primeiro presente que nós recebemos. Nós recebemos o presente do Espírito Santo. Olha só, eu não estou tirando isso da minha cabeça não. Ó, e não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos. Existe um presente que foi dado dentro de você. E esse presente, ele tem uma configuração. O que é o decifre seu chamado? O que é você despertar o seu chamado? É você entender qual foi a configuração que você recebeu. Porque às vezes você é o Homem-Aranha e está brincando de Aquaman. Às vezes você é o Superman e está brincando de Batman. Você recebeu uma configuração super poderosa, mas está usando ela em outro lugar. Então, como você vai conseguir prosperar nos seus esforços se você está usando sua força de forma errada? Acompanhe. O que eu quero pedir para vocês agora, quero agradecer mais uma vez, agradecer a cada um que está aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. E nós vamos estar na terça-feira, na quinta-feira, e na terça-feira, e na quinta-feira, e até o dia 30 de abril. Vamos estar aqui conectados para que haja um despertar de um Brasil. Não se esqueça, eu, João, não posso fazer nada, mas se você vier na próxima live e trouxer mais um amigo, e esse amigo trouxer mais um amigo, e se juntos essa mensagem, isso que você ouviu aqui, tiver feito sentido no seu coração, não venha sozinho na terça-feira, para que mais pessoas venham ser despertas, mais pessoas venham receber uma palavra de transformação. Quero agradecer mais uma vez a vida de cada um de vocês, tá bom? Ó, não se esqueça, faz um print assim, ó, a hashtag é eu sigo meu chamado. Vamos fazer um print aqui, ó, hashtag eu sigo meu chamado, eu decidi seguir o meu chamado, eu decidi não ser só um empresário, eu decidi não ser só um cara de negócios, eu decidi que eu não tinha que escolher se eu ia falar ou não ia falar de Deus, eu decidi que eu deixaria com que tudo isso fluísse todas as vezes que Deus pedisse para fluir. Mais uma vez, obrigado demais, e eu vejo você na próxima terça-feira. Ó, assim que eu fechar, essa live vai ser postada lá no meu feed. Faz o seguinte, corre lá e comenta o que você achou dessa live e quem não pode deixar de estar aqui no nosso próximo encontro. Ó, eu vou fechar aqui, eu sigo meu chamado, isso aí, Thaís, eu sigo meu chamado, porque quando eu sigo o chamado, ninguém pode me impedir, porque aquele que me chamou vai ser fiel para cumprir, para preparar tudo no caminho. E eu quero agradecer porque
pela sua presença aqui. Ó, eu vou fechar aqui agora. Corre lá no feed e fala o que você achou dessa live. Marca um amigo, chama um amigo, porque na próxima terça-feira a gente vai estar aqui conectado. Ó, uma boa noite pra todos vocês. Deus abençoe. Valeu!